Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o 24. Glória a Jesus. Todos já sabem, amém? Muito bem. Assim está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. 25 e 26. Se vivermos em Cristo, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, vanglórias, irritando-nos uns aos outros, e invejando-nos uns aos outros. Os irmãos, podeis assentar. E me ajude em oração, para que haja compreensão aqui dessa palavra. Porque nessa noite, eu queria meditar sobre o fruto do Espírito. Isso é um ensinamento que nós vemos tendo aqui constantemente e algo que a gente devemos trazer para nossas vidas, para todo o âmbito, todo o momento da nossa vida, a gente trazer o fruto, tentar gerar em nossas vidas o fruto do Espírito. Vocês percebem que quando a Bíblia ela vai dizer o fruto, ela está relacionado a vários sentimentos, atitudes, que aqui está escrito. E dentre eles, no final, nós vemos a palavra temperança. Em algumas versões, essa palavra temperança, ela significa domínio próprio. Se você for ver qual o sinônimo ou significado de temperança, ela quer dizer domínio próprio. Ou por que não dizer, temperança não é a fórmula, é a quantidade. É o pouco ou o excesso de alguma coisa na nossa vida. É quem vai temperar uma comida. Se você botar mais sal, vai ficar bem salgado. Se você botar menos sal, aí não vai ter gosto nenhum. Então tem que estar na temperança correta. E assim é a nossa vida. Comente, sim ou não? Por mais que seja necessário você fazer aquela contagem de 1 até 10, de você respirar mais forte assim, ó. Você suspirar, respirar e suspirar mais forte, para que você, naquele momento, você venha tomar uma atitude temperada. Ou por que não dizer, para que naquele momento você consiga controlar o seu autodomínio. Algo que Deus, Ele fez especificamente, exclusivamente para você. Ninguém vai controlar as suas ações. Ninguém vai controlar a sua vida. Ninguém vai controlar a vida de outrem. Pelo contrário. Por mais que as pessoas elas sejam levadas, aconselhadas a práticas do erro, ela só faz se ela quiser. Sim ou não? Ninguém é obrigado a fazer nada. A pessoa só faz se quiser. E quando falamos de autocontrole, nós estamos falando de domínio próprio. E eu quero vos trazer nessa noite uma palavra sobre o domínio próprio. E
o texto mais coerente ao domínio próprio é quando se fala dos frutos. Primeiro porque o fruto ele só é gerado se você quiser. Deus não lhe obriga você a dar fruto. Porém, a palavra dele diz, se você não der fruto, ele lhe corta e ele lança fora. Porque você não vai prestar para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E eu não estou falando isso por falar, eu estou falando de uma exortação que o apóstolo Paulo faz à igreja para ela andar no Espírito. E foi falado nessa noite aqui a respeito disso. E a irmã trouxe uma história do bom samaritano, que encontrou aquele homem naquelas condições, e ele levou ele para uma estalagem, ou seja, para um hotel. E quando ele chega lá, ele, olha, dê dormida a ele, cuide dele, passe isso aqui nas feridas dele. Quando eu voltar, eu pago a conta. Se passar do que eu estou lhe dando, quando eu voltar, eu lhe dou o restante, mas cuide dele. Aí aquele homem ficou conhecido como o bom samaritano. Então, não diferente, irmão, tudo está correlacionado às nossas atitudes. Tudo que eu fizer hoje, irmão, é o que vai transparecer o amanhã. O que eu faço hoje é aquilo que eu colho amanhã. O que eu faço hoje é aquilo que fala do meu caráter, da pessoa que eu sou. E muitas vezes aquele ditado, a primeira impressão que fica, às vezes ele não erra, é uma verdade. Porque quando a gente vê a pessoa e a gente consegue identificar algumas coisas na vida dela, basicamente a gente consegue analisar mais ou menos qual é o caráter daquela pessoa. Então, eu acredito que o apóstolo Paulo escrevendo, e se os irmãos perceberem, exortando aqueles irmãos naquela igreja, na Galácia, né? Ele fala de todas essas coisas. No final, que me chamou muita atenção foi o domínio próprio. Porque a temperança. Porque é algo que a gente tem que procurar praticar. O que é o domínio próprio? Domínio próprio, simplesmente, ele é o autocontrole. É a capacidade que nos é dada de nós controlarmos os nossos pensamentos, nossas emoções e o nosso comportamento. Por isso que eu digo que o autocontrole, ele é dependente daquilo que possa esboçar da minha vida e as pessoas que estão em meu redor, eles venham ver. E isso, irmão, é muito importante na vida do cristão. Porque quando se trata disso, a gente percebe que gera em torno de muitas coisas na nossa vida, de uma decisão que você vai tomar. Escute o que eu vou lhe dizer, irmão. De uma palavra que vai sair da sua boca, de um pensamento, de algo que você vai permitir que seja guardado no seu coração, porque se for bom, irmão, é bom, mas se for rancor, às vezes traz até doença sobre nossa vida. Mas tudo está relacionado ao autocontrole. Se for um pensamento, né, que nós somos pessoas que fazemos planos. Nós temos pensamentos, temos sonhos. Os pensamentos estão relacionados a tudo isso. Aos nossos sonhos, aonde a gente pretende chegar, o que a gente pretende adquirir, aquilo que almeja o nosso coração. Tudo está relacionado ao pensamento. Mas aí, em que realmente nós estamos pensando, irmão? Se nós somos uma igreja que vivemos de promessas de Deus e que cabe a nós uma promessa que nos já foi feita, de um dia nós estarmos com Deus. E o que é que a gente está pensando? Porque quando nós pensamos, aonde nós pensamos, ali está o nosso coração, irmão. Então, em o que a gente está pensando para esses dias? E aí, também está relacionado às emoções. E geralmente as emoções, ela parte do nosso coração. O coração, que eu estou falando, é o meu coração de carne, é a nossa alma. É de onde vem todos os pensamentos, as emoções,
é da nossa alma. E a Bíblia ela vai dizer que nós somos aquilo de que o nosso coração está cheio. Até as palavras que saem da nossa boca é aquilo que está no nosso coração. Então é aqui aonde o homem, quando eu digo homem, eu estou falando de homem e mulher. É aonde nós precisamos analisar como nós estamos controlando essas coisas. Quando nós vemos essa importância da temperança na nossa vida, é quando vem a nós, através da palavra de Deus, uma vida disciplinar. O que é uma vida disciplinar? É uma vida, irmão, que nós dizemos que é uma vida de prática ou de um agir de acordo com alguns preceitos, com alguns objetivos, mesmo quando difícil, nós precisamos manter uma vida de disciplina. Porque quando a gente ouça essa palavra, a gente pensa que disciplina é só correção. E disciplina não é só isso. Disciplina é você viver em conformidade à palavra de Deus. Também essa palavra temperança, ela está se referindo a um sentimento chamado resiliência. Que é isso? É você conseguir contornar as coisas. Você ser uma pessoa inteligente, sábia, em que a atitude que você vai tomar naquele momento, ela é muito importante. Então você precisa ser uma pessoa resiliente, uma pessoa hábil, que se recupera em alguns desafios, em alguns transtornos que acontecem ao seu redor. Por quê? Porque isso tem muito a ver com o domínio próprio. E o domínio próprio, não, ele é tão importante que ele cabe na vida de um jovem. Você pode até estranhar essa colocação que eu fiz. Mas quando a emoção vem no teu coração, quando os desejos carnais vêm no teu coração, se você não tiver o domínio próprio, você cai. E aí você fica caído. Eu digo isso porque eu fui jovem. E teve coisas que eu passei na minha mocidade que eu precisei ter domínio próprio. Mesmo que depois o meu corpo viesse responder às minhas necessidades. Eu não sei se há compreensão nos irmãos, mas eu ia dormir e me acordava de uma forma que o meu corpo, ele expressava a necessidade que ele tinha e não precisava fazer as coisas erradas para me satisfazer os meus desejos. Você está me compreendendo como é forte, irmão? Então tudo isso aí está relacionado ao domínio próprio. Quando é um casal, o casal ele sempre vai ter algumas dissensões, dificuldades que ele vai enfrentar. E para isso, irmão, ele precisa ter o autodomínio sobre a sua vida, porque se ele não suportar uma palavra, se ele não suportar um mau olhar, se ele não suportar uma fraqueza de alguém, se ele não suportar um erro, se ele não suportar uma traição, ele vai colocar tudo a perder. E aí ele vai buscar forças aonde ele não precisa ir, lá no mundo, lá fora. Então, para isso, a gente precisa, irmão, ter o autocontrole da nossa vida. Em tudo. Até numa palavra que sai de nossa boca. Às vezes, nós estamos trazendo, escute o que eu vou dizer, maldição para dentro da nossa casa, com palavras que a gente não consegue controlar. E aí sai de nossa boca, e essa palavra, ela perdura o resto da nossa vida até uma outra geração, e a gente não entende quando está acontecendo as coisas. E o que é que eu tiro com isso? Que isso pode mudar a partir do momento que a gente melhorar o nosso relacionamento. Primeiro com Deus.
Porque a partir do momento que eu melhoro o meu relacionamento com Deus, a minha mente, irmão, ela muda. A minha mente começa a se abrir e a entender qual é verdadeiramente a boa e perfeita vontade de Deus na minha vida. E aí eu começo a acertar. E aí os acertos, eles começam a cobrir os erros da minha vida. E aí eu começo a ficar verdadeiramente da forma que Deus quer. Por quê? Porque o meu relacionamento está melhorando com Deus. E essa melhora de relacionamento, ela nos ajuda a lidar com os conflitos e nos ajuda a construir conexões mais fortes. Como é que eu posso te explicar isso? Se eu tenho um bom relacionamento no meu trabalho, na igreja, na faculdade, no colégio, aonde eu tiver um bom relacionamento, eu vou conseguir sanar alguns problemas, algumas dificuldades e alguns conflitos que vão ter lá. Com meu filho, por exemplo. Então, é um leque de coisas que se abre que a gente precisa, para a gente ter o autocontrole da situação, a gente precisa se relacionar bem. E é com o filho, é com o cônjuge, é com os familiares, é com o colega de trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivo isso. Eu vivo num ambiente, irmão, de trabalho totalmente desproporcional à vida que eu tenho aqui de pastor. Por quê, pastor? Porque eu trabalho fazendo segurança. E às vezes o meu trabalho requer que eu faça força ou moral ou física. Mas eu vou ter que fazer. Porque se eu não fizer isso, eu vou estar omitindo. Então a melhor coisa é eu desistir do trabalho que eu faço. Então tudo, por isso que eu digo que tudo gera em torno de uma temperança, de você saber lidar com alguns conflitos e algumas situações que vão sobrevir à sua vida. Os irmãos estão me compreendendo, irmão? Amém? Essa temperança, ela serve para nós em tudo. Ela permite até que você se concentre mais nas tarefas que você tem que fazer e no objetivo que você precisa alcançar. Por quê? Porque ela aumenta até a sua produtividade e aumenta a sua autoestima. Porque você se sente seguro em tudo que você vai fazer. É como um soldado que vai para a batalha e ele não pode ir para a batalha com poucas armas, ele tem que ter uma reserva. E com a nossa vida não é diferente. Quando a gente vai para as regras, para as guerras contra o nosso adversário, a gente tem que ir preparado. Porque pode ter certeza, irmão, o nosso adversário sempre vai querer ser mais forte que a gente. O nosso adversário ele é mais inteligente. Ou você não sabia disso? Ele sabe onde é a nossa fraqueza. Ele sabe onde você está machucado. Ele vai tentar atingir naquele lugar que você está machucado. E aí você precisa confundi-lo. Por quê? Porque ele ataca você, e aí você, no autocontrole que você tem, aí você pensa o que é que você vai fazer, como você vai agir e qual será a melhor forma de você agir. Ah, pastor, mas o senhor não erra, não. É, irmão. A gente erra. Tem algumas decisões que a gente vai tomar e às vezes nem sempre é acerto. Tem alguma palavra que a gente vai falar e às vezes nem sempre é aquela palavra que tem que ser colocada. E enfim, isso são várias situações de nossa vida que a gente precisa ter uma vida de temperança. E isso é tão tremendo, irmão. É tão poderoso
que essa temperança, esse cuidado com aquilo que a gente fala, que a gente vê, que a gente escuta, que a gente sai falando, tudo temos que ter cuidado. Por quê? Porque isso reduz até o nosso estresse. É o estudo que diz. Até o nosso estresse, ele fazendo você se sobressair de grandes problemas e também controlando as nossas emoções e fazendo-nos lidar com situações desafiadoras. É o autocontrole. Se a gente manter o autocontrole nas situações, a gente vai ser feliz. Mas, pastor, e isso tem a ver com o quê? Com tudo na nossa vida. Por quê? Porque isso está relacionado à nossa mente. E se tem uma coisa que uma pessoa que vive uma prática de autocontrole de vida próprio, uma pessoa temperada, ela precisa ter uma mente saudável. Porque senão, irmão, ela vira uma pessoa transtornada, uma pessoa louca, que não sabe tomar atitude, que ouve uma palavra, olha para cá, irmão, e ela devolve 10. Que alguém fala num tom com ela, e ela fala 10 vezes mais o tom daquela pessoa que ela falou. Enfim, a pessoa vira uma pessoa sem controle, descontrolada. E o que é que a gente precisa? De saúde mental, é isso que a gente precisa. Por quê? Porque quem auto se controla, ele até vive melhor. É diferente de muitas pessoas que muitas das vezes agem com as suas ações são inconvenientes e o seu comportamento. E isso não contribui para o bem-estar das pessoas que estão ao seu redor e nem tampouco para a sua própria vida. Pelo contrário. Mas quem tem uma mente saudável, quem promove a saúde mental própria, contribui para o bem-estar das pessoas que estão em volta e, uma vez que isso acontece, ela promove uma sensação de bem-estar e satisfação com a sua própria vida. Um segundo ponto que eu vi, irmão, aqui, importante, que está relacionado a esse texto, e isso eu estou falando só de temperança. O fruto do Espírito, ele é um fruto que ele tem gumes, né? Como uma laranja. E cada coisa dessa daqui, cada sentimento, cada atitude, tudo isso nós temos que esboçar, que viver. As pessoas têm que conseguir até mesmo usufruir disso na nossa vida. Por exemplo, o amor, que é o primeiro. As pessoas que estão ao nosso redor, ele tem que sentir que nós somos pessoas amáveis. Que nós temos amor para compartilhar com elas. Gozo, paz. As pessoas têm que ver na minha vida que mesmo eu passando uma situação difícil, ainda existe alegria dentro do meu coração, irmão. Que não se acabou não, porque enquanto há vida, há esperança. Por que isso está relacionado ao temperamento? Porque por qualquer coisa, irmão, a gente quer abandonar logo Jesus. Não é bem assim. E aí vai, mansidão, benignidade, bondade, foi falado nessa noite, fé e temperança. Então, uma mente saudável, ela vivencia tudo isso, tanto para ela como para os outros. Porque quando você é uma pessoa controlada, você consegue controlar as situações que estão ao seu redor. Isso a gente chama de uma pessoa pacífica. O que é que Provérbio diz? Uma palavra branda
faz uma confusão, né? Uma palavra branda desvia furor. E aí você não é uma pessoa temperada, uma pessoa vem, lança uma palavra, lança ali uma semente maligna no seu coração, e aí você entende que até ainda hora, viu? Aí eu quero ver o mal dessa irmã. Eu quero é ver a queda dele. Eu quero é ver a queda dela. Desse jeito. Mas quando você tem a mente saudável, nós chamamos de mente consciente, uma mente sóbria, que está sabendo o que é que está fazendo e as atitudes que está tomando. Por isso que eu digo, preste atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções, e não perda o foco daquilo que evidencia ou que mostra a fé que você tem. Porque quem é o nosso foco? Quem é o nosso alvo? Diga bem forte, quem é o nosso alvo? É Cristo, é Jesus. E nós não podemos perder ele de vista, porque a gente precisa ter uma mente sóbria. Nós precisamos ser pessoas inteligentes, pessoas que somos guiadas pelo Espírito de Deus. No versículo de número 25, ele diz: se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, quer dizer que há uma possibilidade de viver no espírito e andar sem o espírito? Isso aqui é tão profundo, irmão, que você precisa entender. Porque todos nós vivemos no espírito. Agora, será que nós andamos no espírito? São duas coisas. Vivei e andai. Vivei e andai. Todos os dias nós vivemos no espírito. Deus fala com a gente, Deus corrige a gente, Deus até disciplina a gente, Deus se revela para a gente ouve a voz, a gente ouve o louvor, a gente ouve o conselho, a gente ouve o direcionamento, mas a gente não anda como é para andar. E aí o erro não está em Deus. O erro está na gente que não está sabendo temperar a nossa vida. Então, o que é uma mente consciente? É uma mente, primeiro, ativa, porque, como diz o ditado, mente vazia se torna oficina do Satanás. Ele pegar uma mente vazia, irmão, uma casa limpa. Você lembra do demônio que saiu do corpo daquela pessoa? Que Jesus fala que quando o diabo ele sai, que a casa fica limpa. Ele achando a casa limpa, o demônio, ele volta e ele traz mais 7 demônios. Porque a casa está limpa, irmão. A casa está ociosa. A casa está sem fazer nada. Aí eu vou para o versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. Olha aí. Irritando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros. A gente precisa temperar esse sentimento para que a gente não venha fracassar na nossa fé. Porque se nós não fizer assim, o Senhor não vai nos deixar isento, não vai estar um anjo ali direto guerreando do nosso lado para nos livrar das coisas, não. Quando nós estamos numa condição dessa, nem anjo fica perto da gente. Ele tem medo, vai para ali. Aí a gente vai lá para o livro onde o salmista diz assim: rapaz, se não fosse a misericórdia de Deus, porque é elas que são a causa do inimigo não acabar com a minha vida. Ele reconheceu isso, o salmista. Então, irmãos, uma mente consciente é uma mente que sabe o que está fazendo. Você faz se quiser, irmão.
mas você tem uma mente consciente. Por quê? Porque a sua mente tem sido tratada com a palavra de Deus. Então, se você está no Espírito, se você vive no Espírito, então ande no Espírito também, porque isso é relacionado às obras que você faz. E como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que me levantar, e o meio com que eu faço de conseguir controlar a minha vida, o meu ser, a minha vida espiritual, é eu estabelecendo algumas metas. Por exemplo, está chegando o final do ano, falta um mês e alguns dias, praticamente, para terminar esse ano e a gente adentrar no ano de 2025. E até agora, irmãos, escute o que eu vou dizer porque é verdade. Até agora, nós não estabelecemos metas de como vai ser. Mas, pastor, o dia da manhã só pertence a Deus. Sim, meu querido. Só que o dia da manhã, ele tem a ver com o dia de hoje. Porque o dia da manhã, ele tem que ser preparado. Porque o amanhã está reservado para nós. E ele está chegando. E a gente não sabe que hora que ele vai chegar. A gente sabe que ele vem. Só que para que eu viva uma vida controlada, eu preciso controlar hoje. Jesus chamou os seus discípulos e disse assim: havia um homem que foi construir uma casa. E pelo fato dele não se sentar e ver o que é que ele ia gastar, ele começou a obra e ele não terminou. Por quê? Porque ele não estabeleceu metas. Ele não atentou para aquilo que ele ia gastar, o que ele ia precisar. Então, por isso que agora as pessoas passam e ficam maneando a sua cabeça. O que é isso? Balançando a sua cabeça e mangando da condição daquele que começa uma obra e não consegue terminar. Então isso, irmão, é verdadeiramente as nossas vidas diante de Deus, que nós precisamos estabelecer metas, ou seja, definir alguns objetivos claros a respeito da nossa vida espiritual. O ano vai começar. E aí o que é que a gente vai fazer no próximo ano? Ainda há alguns, irmãos, que ainda faz a promessa. Tem a coragem de fazer a promessa que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e aí o ano entra e ela continua do mesmo jeito. Então eu preciso estabelecer. Eu vou fazer. Eu vou ser. Eu quero fazer. Eu quero ser. Eu quero participar. Então tudo isso, irmão, é algo que precisa ser controlado na nossa vida. E se a gente não tiver esse controle próprio, nós não conseguimos. Pastor, e estabelecimento está relacionado a quê? A tudo. Tudo. Vamos fazer aqui uma suposição. Você vai comprar uma coisa que você poderia pagar ela em 12 vezes. Vai demorar, mas você vai pagar. Isso é, se você não enganar, né? Aí você pega, não, vou pagar aqui só em 3 vezes. Aí chega a primeira, você paga, chega a segunda, você não pode pagar. Por quê? Porque você não estabeleceu metas. Você não definiu os objetivos da sua vida para você conseguir dominar a sua vida financeira e aí você ficou na condição que você está. Os irmãos estão compreendendo? Então, irmão, quando eu falo isso, eu estou dizendo que isso aqui está relacionado a tudo e a gente não pode levar isso aqui como brincadeira, é realidade, mano. É realidade da vida. Então, sabe o que é que nós temos que fazer? Criar hábitos. E o que é criar hábitos? É mudar, irmão.
É sair de uma condição e a gente começar a mudar. Esses frutos aqui tem que começar a ser gerado nas nossas vidas. Se esforce para que isso aqui aconteça. Porque criando hábitos, se for até necessário, a gente aplicar nas nossas vidas pequenas mudanças que venham mudar a nossa rotina, em que as nossas vidas se tornem uma vida ativa e não monótona, mas uma vida assídua, dada, participativa na obra de Deus. Participativa na obra de Deus. Por quê? Porque nós criamos novos hábitos e a nossa vida, ou seja, o exercício da nossa fé, que sempre eu falo, ele ativa e aí a gente começa a alcançar os nossos objetivos. Porque as coisas de Deus, irmãos, é assim. Deus não vai nos dar algo que a gente não queira. Deus não dá nada para ninguém que alguém não queira. Se você estiver à espera de algo de Deus, sem você buscar, você não vai receber. Nós estamos numa campanha aqui, que é a busca pelo Espírito Santo. E nós não estamos vendo a igreja acompanhar, ou seja, fazer a campanha. Porque os irmãos não estão buscando o Espírito Santo. Porque se estivesse buscando, já tinha recebido. Mas como é que o senhor tem certeza disso? Por experiência própria. Irmão. Vou fazer agora 26 anos de evangelho. 26 anos de evangelho. E o que eu vi, e o que eu aprendi, e o que eu vivi e vivo até hoje, são experiências que eu passei e que eu tenho passado com Deus. E como é que essas coisas aconteceram? Porque eu busquei elas. Como é que eu vivencio tudo isso hoje? Como é que eu consigo me sobressair de tantas situações, até difíceis, de conflitos em todo canto? No trabalho, no lar, na igreja. Como é que eu consigo? Através, irmão, do autocontrole, da sabedoria, da graça que o Senhor nos dá. Mas para isso a gente tem que buscar. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá, sem cobrar nada, irmão. Está me compreendendo? Então, as coisas do Espírito Santo não é diferente, é da mesma forma. Se quisermos algo com Deus, se quisermos exercitar a nossa fé em Deus, temos que colocar a nossa fé em prática. Prática. Porque não adianta dizer que tem fé se a gente não colocar ela em prática. E aí, pastor, uma forma boa de ser participante disso, de manter esse autocontrole, de preservar isso como o fruto do Espírito na nossa vida, muitas vezes é você praticando a gratidão. Seja grato, irmão. Seja grato às pessoas. Seja grato a Deus. Seja grato a todas aquelas pessoas que te fazem o bem. Ser grato, irmão, é ser recíproco. É você devolver. Ser grato é uma devolução de um bem que alguém fez. E você pensa que Jesus ele não observa isso? A Bíblia vai falar de 10 leprosos. Todos os 10 foram curados e só voltou um. E você pensa que Jesus não perguntou onde é que estavam os outros? Perguntou, irmão. Ele perguntou onde estavam os outros. Por quê? Porque os outros foram ingratos. Porque quando nós não somos gratos a Deus, nós até se esquecemos das coisas que Deus já fez na nossa vida. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos trazer à memória as coisas que nos dão ou nos fazem ter esperança. Pense nas coisas boas e olhe com os bons olhos.
Olhe para o alvo que é Cristo, foque nas coisas positivas da sua vida que você vai conseguir temperar, e você vai conseguir ter autocontrole em tudo que você vai fazer. Então, irmão, isso é uma parte do fruto que é indispensável para cada um de nós. E eu digo mais, irmão, se nós não buscarmos olhar para uma palavra como essa, que é uma exortação à igreja do Senhor hoje, que nós devemos frutificar esse fruto e nós não começarmos a amar, nós não começarmos a ter alegria e ter paz e longanimidade no nosso dia a dia, e benignidade, bondade, fé, e mansidão e temperança com as coisas e com as pessoas, nós não vamos morar no céu. É melhor a gente continuar praticando as obras da carne. É melhor do que a gente não ter essas coisas na nossa vida. Então, quando um direcionamento vem para a igreja, quando a palavra vem para a igreja, é necessário a igreja receber, assimilar essa palavra e colocar em prática na sua vida. Depois leia lá, irmão, faça uma comparação das obras, que começa no versículo 16, e aí você vai ler até o versículo 26, que fala das obras, das más obras, e fala do fruto do Espírito, das obras da carne. Interessante, para a gente concluir, versículo 26 e 27, ele diz: se vivermos no Espírito, ou seja, se queremos estar na presença de Deus, se queremos servir a Deus, se queremos ir para o céu, irmão, então andemos também pelo Espírito. 27. Que nós não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Mas que o fruto do Espírito venha nascer na nossa vida. Que o fruto que nós venhamos dar seja um fruto de arrependimento, que venha glorificar o nome do Senhor. E quando o Senhor, assim como aquela palavra que Ele deu, quando Ele vier até a nossa vinha, Ele possa encontrar frutos, possam ter uvas verdes para Ele se alimentar. Então, nessa noite, o Senhor traz essa palavra para nós, que nos ensina a nós vivermos um autocontrole, ou seja, uma vida de temperança na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, vamos orar.